alguém colocar um áudio com alguma coisa, a gente vai saber quem que é por causa da gravação, tá? Nesse momento está sendo gravado. Nós tivemos um problema muito sério semana passada, descobrimos o aluno que fez isso, parece que ele vai ser, não sei se vai ser expulso da escola, alguma coisa assim, não sei. Só sei que descobrimos quem que era. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu gostaria que vocês pegassem a ficha, vamos corrigir, então, a de número 1, tá? Daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é naquele esquema que o professor já falou. Levanta a mão, aperta aí no levantar a mão, vai aparecer o nome de vocês, e daí eu vou tirar a dúvida, tá? Então, não deixe de perguntar. Amanda, se você puder ligar a câmera, Cauã, Yasmin e o Mauro aí, estou esperando ligar a câmera ainda, vamos lá. Esse Mauro aí que tá com a câmera desligada sou eu. Eu já tô com a câmera ligada no meu celular. Oi? Ah, entendi. É que você está com dois perfis ligados. Não tinha visto. Beleza, então. Obrigado, Mauro, por ter avisado. Agora só falta o Cauã e a Amanda. Agora, pronto. E aí, gente, tudo bem? Vendo todo mundo. O sonho de todo professor é os alunos abrir a câmera em toda a aula. Vamos lá. Vamos pegar agora a ficha. Ninguém fecha a câmera, não. Mantenha assim, tá? Porque está sendo gravado. Eu preciso que vocês mantenham aberto. Porque senão depois fica com falta. Agora eu vou abrir aqui a ficha de vocês. Vamos começar então. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Se não aparecer, vocês me avisem, tá? Liga o microfone e fala, professor, não estou vendo nada, não. Geralmente não dá problema, não, mas... Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Tem que falar? Sim. Sim? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Na lista da semana Para passada... mim não tá batendo. Faz o seguinte, para quem não abriu, vai na foto do professor e fixa a imagem do professor. Você vai num símbolo que parece um alfinete. E parece um preguinho, assim, ó. Você aperta nele e aí vai fixar a imagem para você. Ou vira o seu celular na horizontal. Um dos dois funciona. Deu certo? Sim. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. A lista fala o seguinte, ó. Volte ao texto das atividades da semana passada e releiam. Então, vocês tinham que voltar no texto da atividade da semana passada. Aqui, ó. E releiam. Após isso, responda as atividades abaixo, né? Então, a número 1 foi: analise as afirmações a seguir relacionadas a gametas e hereditariedade, que é o que a gente está estudando. Afirmação 1. Gametas são células responsáveis por carregar as características genéticas que serão transmitidas de uma geração para a outra. Aí vem a seguinte pergunta: verdadeiro ou falso isso daí? Verdadeiro, né? Acho que é verdadeiro. Quem mais concorda com meu amigo Gabriel? Verdadeiro ou falso? Concorda, Kimberly? Verdadeiro. Evelyns. Eu falo Evelyns e eu tô chamando as duas, tá? As duas Evelyns concordam? Coleguinha Ivanei. Ivane, quem que é o Ivanês? O nome? Sou eu, João Vitor. João Vitor. Você concorda com o Gabriel? Então, beleza, pessoal. Então, é isso aí mesmo, ó. A 1, ela é verdadeira, tá? Então, vamos marcar aí já a 1 como verdadeiro. 2. Durante o processo reprodutivo, ocorre a fecundação do gameta feminino pelo masculino. E será formado o óvulo, que é a primeira célula do embrião. Aí vem a seguinte pergunta: a primeira célula que se forma após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide se chama óvulo?
E aí? Não, se chama zigoto. Exatamente, Evelyn Vitória. Então, não vai se formar o óvulo, vai se formar o zigoto, tá? Zigoto. Então, essa daqui está errada. A 2 está errada. 3. Os gametas apresentam um único conjunto de cromossomos, metade da quantidade de cromossomos das outras células presentes no organismo. Por isso, são denominados de células diploides. E aí, o que é uma célula diploide? Quem sabe me responder? Essa 3 está verdadeira ou falsa? Ficar na dúvida? Então tá, vamos entender o seguinte, ó. É o seguinte. Pessoal, nós temos, se eu pegar o corpo humano, todas as células do nosso corpo, elas são diploides. O que é diploides? Que ela tem 2 conjuntos cromossômicos completos. Como assim, professor? Nós temos 23 cromossomos. 21 deles são cromossomos relacionados, nós chamamos de autossômicos, e 2 são cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, por exemplo, se eu pegar o José Olavo, por exemplo, ele tem cromossomo X e Y, porque ele é homem. Se eu pegar a Élida ou a Amanda, qualquer uma das meninas, é cromossomo XX, tá? Inclusive, tem alguns banheiros em alguns lugares, eu já vi isso lá em São Paulo, que você vai no restaurante, aí você chega para ir no banheiro, aí tem lá na porta do banheiro XX e na outra XY. Qual que é o masculino? O XY. O XX é o feminino, tá? Então, quando eu falo de cromossomos, eu estou falando do conjunto da informação genética que forma um organismo. Então, se eu pegar qualquer célula do seu corpo, uma célula da sua pele, uma célula do seu olho, uma célula do seu estômago, ou uma célula da sua gordura, seja lá o que for, todas elas vão ter 2 conjuntos completos, são chamadas de diploides. Então, elas vão ter um total de 46 cromossomos, porque é 23 mais 23. Um conjunto completo tem 23, mais o outro conjunto, mais 23, 46. Uai, professor, por que as células do meu corpo têm 46 cromossomos? Porque 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe. Metade, metade. E aí os outros, o X e o Y, é o que vai determinar se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. Então, por exemplo, no caso dos meninos aí da aula, quando o espermatozoide do pai deles fecundou o óvulo da mãe na relação sexual, esse espermatozoide que fecundou o óvulo dos meninos aí, ele era um espermatozoide Y. Porque o óvulo ele só tem X. Ele é só X. Quem determina o sexo que vai nascer o indivíduo é o espermatozoide que vai fecundar. Se o espermatozoide for Y, vai ser homem. Se o espermatozoide for X, vai ser mulher. Entenderam? Porque aí junta o X que a mãe já tinha, que está no óvulo, com que o óvulo vai receber do pai. Tá? Então, traduzindo, sintetizando essa informação, todas as células do nosso corpo são diploides. Elas têm 2 informações genéticas, 2 conjuntos completos. Com exceção dos gametas. Apenas os gametas vão ser, haploides. Deu branco. Apenas os gametas vão ser haploides. O que é haploide? Haploide é quando só tem uma cópia completa do material genético. E isso está onde? Nos gametas, tá bom? Então, no caso das meninas, os óvulos têm 23 cromossomos, e no caso dos meninos, os espermatozoides têm 23. Agora, se pegar qualquer célula do seu corpo, elas vão ter 46, vai ter o dobro. Certinho?
E por que? Aí vem a seguinte pergunta. Por que os gametas não podem ter 46? Quem consegue me responder? Ó, raciocina comigo. O número cromossômico da espécie humana, o número de cromossomos da espécie humana, que define a espécie humana, é 46 cromossomos. Para formar um indivíduo, eu preciso de 46 cromossomos. Por que que os gametas, que vão ser usados para gerar outros seres humanos, por que que eles não podem ser 46? Eles têm que ser 23. Professor, e se por exemplo não tiver os 46 para formar o ser humano completo? Aí é quando ocorrem as síndromes. Quando a gente tem cromossomo faltando, a gente tem as síndromes genéticas. Já ouviram falar das síndromes genéticas? A pessoa nasce faltando com alguma malformação no corpo, ela nasce com problemas intelectuais no cérebro. No caso, por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down, a pessoa não tem 46 cromossomos, ela tem 47. Ela tem um a mais. E aquele cromossomo a mais causou a síndrome que ela tem. Estão entendendo? Então, se falta ou se tem a mais, isso gera problema. Tem que ter os 46. Mas a minha pergunta é, por que que os cromossomos, por que que o espermatozoide e o óvulo não pode ter 46? Ninguém vai arriscar responder? Usa esse raciocínio que eu acabei de falar agora. Porque senão teria, tipo, mais cromossomos do que precisava? Exatamente, Gabriel. Ou seja, não seria possível gerar um novo ser humano. Porque pensa aqui comigo. Se o espermatozoide tivesse 46 cromossomos, ele ia se juntar com o óvulo da mulher que tem 40, teria 46. 46 vezes 46 não é 90, não é 92? Como que eu ia gerar um ser humano com 92 cromossomos se ele só pode ter 46? Então, esse raciocínio dos gametas, ele serve não apenas para os seres humanos, ele serve para qualquer ser vivo. Os únicos seres vivos que conseguem fazer isso, sem ter problemas, são as plantas. As plantas, pessoal, é um trem de louco. É um trem de louco, assim, ó. As plantas, tem planta que ela tem, sei lá, 36 cromossomos. Ela consegue ir para mais de 100 sem ter problema nenhum. E no caso das plantas, quanto mais cromossomos elas têm, maiores elas são. Já viu aquelas uvas botelona, que o povo fala, aquelas uvas bem botela, grande, assim, ó? Não desse tamanho, né? Tô exagerando. Uma uva desse tamanho aqui, ó. Essas uvas, elas foram sofrendo cruzamentos genéticos até ficar com muito cromossomo. E quanto mais cromossomos elas têm, maiores elas ficam, tá? Obviamente que tem um limite, né? Não consegue crescer do tamanho do mundo, não. Tem um limite. Tá bom? Então, dentro dessa explicação extra que eu dei para vocês, a 3 ela é falsa. Por quê? Porque os gametas, eles não são células diploides. Eles são células haploides, porque eles só têm uma cópia do material genético. Tá bom? Então, qual que é correta? Apenas um, né? Alternativa A, aqui, ó. Apenas a letra A, apenas um. Bom, vamos lá então para o número 2, tá? Vou colocar aqui para o número 2, vocês estão enxergando aí o número 2, né? Gabriel Miranda, tá enxergando aí? Fala para mim. Sim, senhor. Então, beleza. Eu vou pedir agora, para vocês participarem da aula, eu vou pedir o Jean Antônio para ler o número 2 para a gente. Lê aí para a gente, Jean Antônio. A número 2? Isso. Explique a relação existente entre o gameta e a transmissão de característica hereditária. Ah, Vai. a número Explique 2. A número 2 da última ficha. Selecione a alternativa. Isso, essa mesmo.
Selecione a alternativa que completa a lacuna das afirmações seguintes. Número 1. Os gametas são formados por um processo denominado de... E aí? O que forma os gametas? Quem sabe responder? Gametogênese. Isso. Os gametas são formados por um processo denominado de gametogênese. Em órgãos chamados de... Gônadas. Gônadas. Isso, gônadas. As gônadas masculinas e femininas. É para continuar Certo? ainda? Pode. Nas mulheres, as células germinativas são chamadas de ovogônios. Alguma coisa assim. Uhum, certo. Ovogônios. Pode continuar. Sua voz tá meio baixa. A minha voz? Sim. Ok. E está localizado nas escários nos homens. Essas células são denominadas espermatogônios e se localizam nas Testículos. Isso. Então, pessoal, obrigado, Jean Antônio. Pode ligar o microfone aí, viu? Obrigado. Então, nas mulheres, as células germinativas são chamadas ovogônias e estão localizadas nos ovários, certo? E nos homens, essas células são denominadas espermatogônias e se localizam nos testículos. Qual a alternativa aí que dá essa combinação? Alternativa B, né? Gametogênese, gônadas, ovogônias e testículos, certo? Tá todo mundo aí acompanhando a correção? Quem tiver errado aí já corrige. Beleza? Bom, agora eu vou pedir, deixa eu ver quem. Estou olhando aqui vocês, para quem eu peço. Vamos lá, Élida. Vamos ler a número 3 para a gente. Professor, Oi. eu não sei mexer muito bem nisso aqui, tá? E quando eu saio do Google Meet, continua me gravando ou não? Sim. Acho que você fica minimizado. Você está no Escutando, computador? tá? Porque para me acessar... Não, eu tô no celular mesmo. Não, eu acho que não sai não. É só Mas você... eu consigo ler aqui. Beleza. Eu vou colocar na tela para você, tá? Obrigada. Professor, eu não estou Oi. entendendo a voz dela. Tá saindo bugado para mim. Bugado? Ela tá parecendo um robô para mim. Como assim? Ela tá falando e tá parecendo um robô, tá dando meio que um Tá eco. dizendo que a voz dela tá falhando. Tá Tá. falhando. Tá dando eco. Então, deixa eu ver. Élida, tenta ler aí pra gente ver se vai sair. Oi, é a Amanda, é porque tô usando o e-mail da minha mãe. Ah, tá. Então, Amanda, pode ler aí, vamos ver se vai dar certo. Vai aparecer... O senhor anexou aqui na tela porque não apareceu para mim, não. Clica na imagem do professor lá em cima, onde você fixa a imagem. Professor, Apareceu? não tá dando certo, não? Se você virar Não. o celular na horizontal, Deixa eu ver. Nossa, professor, sério, não tá dando certo, não. não. Deixa eu ver aqui. Professor, Élida, eu vou pedir outra pessoa para ler, aí depois, no final, a gente vê lá se você consegue ler, tá? tá. Vamos lá, deixa eu ver. Vai a outra Amanda, então, a Amanda Portilho. Lê pra gente a número 3. A reprodução sexuada é um processo que é o envolvimento de gametas. Sobre essas células, marque a alternativa correta. E aí? Vamos lá, letra A.
Pode desligar o microfone, por favor, Amanda. Tá. Espera aí, desculpa, pode terminar de ler. Eu comento no final. Lê todas, aí eu comento no final, melhor. Tá. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. B. Em humanos, o gameta masculino é o ovócito. C. A fusão dos gametas na reprodução sexuada é denominada fecundação. D. Embora as plantas sejam seres vivos, não são capazes de produzir gametas. Excelente, obrigado, Amanda. Bom, vocês já estão vendo aí na tela que a resposta é a letra C, mas vamos entender por que as outras estão erradas, tá? Vamos pegar então a letra A aqui, ó. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes? Não, pessoal, por quê? Tem alguns casos no reino animal em que alguns animais, eles são monóicos. O que é monóico? Monóico é quando um ser vivo, ele produz tanto gameta masculino quanto gameta feminino no mesmo indivíduo, tá? Um exemplo de monóico que vocês devem conhecer, vocês já ouviram falar daquele verme, a tênia? Já ouviram falar da tênia? Tem um verme que geralmente as pessoas pegam ele comendo carne de porco mal cozida. E aí ele pode parar aqui na cabeça, dependendo do nível de infecção. É a solitária, né? Eu já ouvi falar da solitária. Exatamente. Muitos conhecem esse verme como solitário. Essa solitária, ela é um exemplo de animal que ele produz tanto gameta feminino quanto masculino no mesmo indivíduo. Então, nem sempre a fecundação ela vai ocorrer entre gametas de indivíduos diferentes, porque vai depender de qual animal eu estou falando. No caso do ser humano, sim, só tem como fecundar indivíduos diferentes, né? Não tem como eu produzir óvulo, por exemplo. Impossível. Então, no ser humano, sim, mas vai ter outras espécies animais que essa fecundação ela vai ser no mesmo indivíduo. Por isso que a letra A, ela não é verdadeira, tá? Ela está incorreta. Letra B. Em humanos, o gameta masculino é o ovócito. Pessoal, essa aqui é a mais falsa de todas, né? Em humanos, o gameta masculino, ele é quem? Um espermatozoide, tá? C. A fusão dos gametas na reprodução sexuada é denominada fecundação. Correto. Né? Tanto que a letra C é a alternativa correta. E D, embora as plantas sejam seres vivos, não são capazes de produzir gametas? Mentira, pessoal, as plantas produzem gametas. Sabe quando você pega uma flor, sabe aquele pozinho amarelo que fica na flor? O pessoal chama de grão de pólen. Aquele grão de pólen, lá dentro dele tem um gameta masculino. E o gameta feminino fica dentro do ovário da flor. Se você pega deixa eu ver uma flor que é boa de vocês verem isso. Sabe a flor do hibisco? Já viram a flor do hibisco? Tem ela rosa, branca, vermelha. Já viram hibisco? Vocês conhecem? Quem conhece faz assim para eu ver. O hibisco. Não, nunca ouvi falar, não. Você já deve ter visto, Arthur, mas eu acho que você não vai lembrar. É uma flor que ela é muito bonita, por sinal. Ela tem uma haste assim comprida, e aí na ponta tem um monte de estrutura, umas bolinhas. Quando você pega nela ali, você tem um grão de pólen. E aí o ovário da flor fica embaixo. Depois que você tirar as pétalas ali, embaixo tem uma estrutura que ela é mais arredondadinha. Ela dá uma engordadinha assim, ó. Bem aqui embaixo da pétala. Ali está localizado o ovário da flor. E então quer dizer que o gameta masculino que está no grão de pólen, de outra flor, de outra planta, pode vir e fecundar aí esse óvulo da planta. E aí, fecundando o óvulo, vai gerar a semente, gerando a semente, vai gerar o fruto, né? E é quando dá a fruta ali para a planta se reproduzir, certo?
Então, vocês têm que lembrar que nas plantas e em outros animais, eu posso ter essa questão da autofecundação. O que é a autofecundação? É quando gameta de um único indivíduo fecunda outro do mesmo indivíduo. Isso pode acontecer. E não só pode acontecer, isso acontece muito em algumas espécies de seres vivos, tá bom? Vamos para a número 4 e penúltima? Uai, acabou. Que triste. Eu achei que eu ia ficar mais tempo aqui. Acabou, como assim? Não, vou colocar 10 questões da próxima vez. Só 3, muito pouco. Muito pouco, né, Clara? Brincadeira. Não, tá bom assim, não precisa mais não. Vou colocar 5, então, porque 3 é muito pouco. Só 5. Tá? Não, professor, deixa 4. Não, gente, vocês têm que estudar, tá louco? Muito pouquinho. Não, pra você ver, eu mal curti a aula de correção com o nono aula, já acabou, aí. Coloca só 2. Aham, só 2. Vai nessa. Uai, o senhor pode deixar as 3, só que O grande. professor coloca um monte mais facinha, pelo amor de Deus. Não, vou colocar 5 da próxima vez. Quarta-feira agora vai ser 5 questões, tá ótimo. Não, não vai passar disso. Então tá bom, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Deixa eu só registrar a presença de vocês aqui. Só um pouquinho. O Gabriel perguntou alguma coisa que eu fui ver agora. Professor, para nascer gêmeos, continuam os mesmos 23 cromossomos? Sim, mas no caso de gêmeos, Gabriel, nós temos 2 tipos de gêmeos, tá? Nós temos... Ele fica imitando eu mexer a mão. Vocês viram isso? Que absurdo. Nós temos 2 tipos de gêmeos. Nós temos os gêmeos chamados univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos, que eles vêm do mesmo embrião, tá? Então, o que acontece? No caso dos gêmeos, vai ser o mesmo raciocínio. A diferença é que o espermatozoide fecundou um óvulo, aí esse óvulo, ele se divide em 2 iguais. Quando tem 2 gêmeos, né? Aí, eles vão ser idênticos porque eles vieram do mesmo embrião. O mesmo embrião dividiu em 2, tá? Já os gêmeos bivitelinos, que são os que são diferentes, eles só nasceram juntos, mas eles são diferentes. Eles podem ter sido assim, tem a questão do seguinte, ó, fecundou um óvulo ali, tá? E aí pode ter sido fecundado mais de um óvulo. E aí fica um numa placenta aqui e o outro aqui na outra placenta. E aí eles são diferentes, porque eles não vieram do mesmo embrião. São 2 embriões que foram fecundados. 2 embriões, não, desculpa, 2 óvulos, tá? E aí, por isso que eles são diferentes, porque eles são de embriões diferentes. Os que são iguais, não, eles vieram do mesmo embrião. Entenderam? Se um for homem e o outro for mulher. É esse último caso que eu falei, Arthur, de você ter a fecundação de um óvulo foi fecundado por um espermatozoide Y e o outro óvulo foi fecundado por um espermatozoide X. Então, esses casos que pode nascer homem e mulher gêmeos, é o caso que a mulher liberou 2 óvulos ao invés de um. É que no normal ela libera só um, mas pode acontecer de liberar mais de um. Deu para entender? Sim. Então, beleza. Ó, deixa eu só fazer a presença aqui de vocês, que eu tiro o print aqui da tela com o nome de vocês. Espera aí. Não sai ninguém não, senão fica com falta, hein? Professor, Oi. o meu nome aí tá como Rejânia, mas é o Jan aí. É o Jean Antônio. O meu nome tá como Rejânia. Tá, beleza. Não, eu vou fazer o um... telefone da minha mãe. Eu fiz um print também da tela, que aí tem sua foto. Beleza? Então tá bom, gente, é isso. Obrigado pela presença de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula nossa de... Que dia que é a nossa próxima aula? Quarta-feira. Conteúdo novo aí, tá? Professor, Tchau. fui te devendo essa, viu? De boa. Fica tranquila, Amanda. Acontece.
Tchau. Qual que é o próximo conteúdo? Cadê? Pode. Próximo conteúdo é a primeira lei de Mendel. Vou pesquisar. Pesquisa lá. Pega o livro. Você tem um livro já? Sim, eu acabei de pegar o livro, tá ali. Então, vê lá. Tem no livro, viu? Beleza. Tchau. Falou, tchau.